irmãos, que a gente pode, para a gente ler o verso 15. 1 de Pedro, capítulo 3, nós vamos dar uma ênfase maior ao verso 15. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Diz assim o texto, irmãos, acompanha a leitura, diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Agora eu gostaria de pedir à igreja para a gente ler juntos. Vamos ler juntos? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, peço a Ti, ó Deus, que nos auxilie, nos ajude, nos pastoreando, dando entendimento daquilo que vamos estudar nesta noite, e também, ó Deus, para que sejamos cuidados, guardados, para que ao longo dos estudos dessa série possamos, ó Pai, ser edificados e compreender a verdadeira esperança que temos no Senhor. Assim oramos com perdão de nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. O nosso tema da nossa série agora é a série A Razão da Esperança. Essa série, ela não é somente uma criação da minha cabeça, mas ela é baseada no livro do pastor Leandro Lima, A Razão da Esperança. Vamos pegar alguns pontos que ele traz, os aspectos doutrinários da nossa fé, para a gente aprender um pouquinho, certo? Então, nesta noite, qual é o meu propósito? É fazer uma visão geral daquilo que queremos estudar a respeito desse tema, a razão da esperança, para nossos dias. Muito bem, a primeira coisa que eu quero colocar para nós como ponto de partida é que a nossa sociedade, ou então a sociedade contemporânea, ela apresenta, irmãos, uma visão falida quanto ao sentido e à esperança da vida. Eu vou repetir, a nossa sociedade, ela vive dias que tem uma visão falida quanto ao sentido e à esperança da vida. Segundo, o conceito de sentido na vida, ela traz a ideia de um propósito a cumprir, ou uma missão que nos assegure um senso de valor. Então nós somos uma sociedade, quando a gente pensa no tema da esperança ou de propósito, a gente geralmente quer trabalhar a partir de uma missão que nós temos que seguir e que cria em nós um senso de valor. Uma outra questão que nós vamos observar é que essa questão de um senso de valor ou de um propósito que nós temos que cumprir como missão, ela gera em nós um problema que vai se agigantando de tal maneira que cria no homem contemporâneo a ideia de que ele tem que cumprir um propósito, ele tem que cumprir um sentido. O problema é que esse sentido, esse propósito, acaba desencadeando um relativismo na vida da pessoa. Ou seja, ela cria uma ideia, ela traz um despertamento de ressignificar. O que significa isso? Ela traz a ideia de trazer um novo significado à vida, ou seja, dar uma oportunidade, um conceito diferente, de um modo subjetivo, onde a pessoa pode ter uma oportunidade de criar algo mais dinâmico para ela mesma. Então, ressignificar para alguns, ou a palavra, no sentido mais restrito, ela significa que nós podemos, por exemplo, conforme a situação política que vivemos, conforme o momento que a igreja vive, conforme o momento que a sociedade vive, a gente vai ressignificando a vida. Isso mostra que falta a nós um equilíbrio, falta a nós uma visão correta de esperança. Então, eu não posso ficar toda hora, por isso que é o relativismo, a gente fica ressignificando a vida, a gente fica encaixando e construindo e quebrando paradigmas e construindo a vida a partir de agendas, agendas que são colocadas. E aí a ironia disso tudo, irmãos, é que essas pessoas que são relativistas ou que começam a mudar o seu modo de viver a partir de uma agenda, essas pessoas elas buscam uma liberdade sobre um direito absoluto, que é contraditório, e ao mesmo tempo tenta construir um sentido absoluto no meio do relativismo. Então, ou seja, não dá para ter um modo de vida absoluto num sistema relativista, onde tudo é relativo. Então, com isso em mente,
quais são, isso cria em nós o que na igreja? Pensando na igreja, saindo da ideia do geral para o mais específico. Isso cria na igreja, irmãos, um perigo muito grande e sério. O que significa? Isso traz uma geração que abre mão de absolutos e que traz para dentro da igreja essa vida. E como é que a gente sabe que dentro da igreja existe uma geração que quebrou absolutos? É só olhar o culto, né? O culto é uma evidência clara de quebra de absolutos. Quando o culto para mim não é importante, a adoração do Senhor Deus não é importante, eu crio para nós, a gente cria para o nosso coração, a gente mostra para as pessoas que a nossa vida é relativa. Eu venho conforme a minha necessidade. Hoje eu estou bem, eu estou caminhando bem, então eu posso dar uma folga para mim mesmo e assim por diante. É interessante olhar isso, queridos, porque essa verdade aplicada ao contexto do culto, ela cria alguns perigos. E eu quero citar o que João Calvino diz. João Calvino, ele vai chegar a dizer o seguinte: nada há de mais perigoso para a nossa salvação do que um culto a Deus pervertido e indevido. Os ensinamentos basilares pelos quais costumamos educar para a piedade e a religião verdadeira, pelos quais conquistamos discípulos para Jesus Cristo, são justamente estes: guardar-se de inventar incessantemente e ao seu bel prazer qualquer modo novo de adorar a Deus. Então pensei, irmãos, o que Calvino diz? Quando Calvino escreveu isso, ele escreveu em 1539, e ele, nesse período, e ele já dizia assim, olha, nós temos que ter cuidado com isso, porque quando a gente inventa algo a bel prazer, de qualquer modo, para adorar a Deus, a gente está fazendo o quê? A gente está ferindo o princípio de culto que Deus estabeleceu. E isso é o que nós fazemos hoje, né? A gente quer criar meios para o culto. E aí cria na sociedade uma perspectiva de vida sem esperança e relativista. Uma outra coisa que Calvino diz para nós, que é interessante, nesse contexto, ele fala assim: mas nós somos chamados a compreender que o único culto legítimo é aquele que o próprio Deus aprovou desde o princípio. E assim afirmamos o que diz o oráculo santo de Deus: obedecer é melhor que oferecer sacrifícios. Por fim, nós nos esforçamos ao máximo para que abandonem todo culto falso e costume supersticioso, para que permaneçam em uma única regra e nos mandamentos de Deus afirmados em sua palavra santa. Então, meus irmãos, Calvino entende que nós devemos ter cuidado com esse sistema onde nós adequamos a nossa vida a uma agenda liberal ou uma agenda conservadora, mas que não tem nenhum valor cristão. Nós temos que ter cuidado, porque a gente acaba trazendo isso para dentro da igreja e para dentro do culto, e isso é perigoso. Nós temos que considerar, irmãos, que desde o começo, a gente vê nas Escrituras, e é importante observar isso, que desde o começo, a instrução, ela sempre foi um elemento vital para a vida da igreja. Ou seja, uma igreja, ela não pode ficar sem doutrina, uma igreja não pode ficar sem uma razão, a igreja não pode ficar sem um propósito. Então nós temos que lembrar, olha aqui o escritor cristão, ele diz o seguinte: desde o começo a instrução, ela foi um elemento vital para a vida da igreja cristã, e é interessante observar isso. Por exemplo, em 2 Timóteo 3, 16, 17, Deus havia dado a escritura com o propósito de ensinar o povo a levá-lo à maturidade. Vamos abrir lá em 2 Timóteo, por favor, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, irmãos, Deus deu as escrituras para levar o crente à maturidade. As escrituras não podem deixar de serem lidas. Depois nós podemos ver em 1 Timóteo capítulo 1, só voltar as páginas um pouquinho aí, 1 Timóteo capítulo 1, verso 3, o ensino das escrituras também é o quê? É um antídoto contra a falsa doutrina. Veja o que diz o capítulo 1 de 1 Timóteo no verso 3, ele diz assim:
quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então perceba a importância do ensino das Escrituras. Primeiro, o ensino das Escrituras leva o crente à maturidade. Segundo, o ensino das Escrituras é um antídoto contra a falsa doutrina. Eu só posso conhecer uma falsa doutrina conhecendo as Escrituras. Terceiro, 1 Timóteo 4:6. Vejam, 1 Timóteo capítulo 1, verso 4, perdão, irmãos. Diz assim: nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Uma outra verdade, o ensino das Escrituras produz no coração do crente amor entre os crentes. Então, aí Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer, ó, nem se ocupe com fábulas, genealogias sem fim, que antes produzem o quê? Discussões, né, do que o serviço da fé em Deus. Então, queridos, entre todas as atividades realizadas no culto, nós devemos observar que o ensino ou a pregação da palavra é a mais necessária nesse contexto. Ou seja, em todas as atividades do culto, como louvor, oração e ordenanças, é certo que Deus vem ao encontro do seu povo quando ele se reúne no nome do seu Filho, sim, mas de um modo especial durante a pregação da palavra. Então, uma sociedade que relativiza as coisas, ela perde o senso de culto. E quando ela perde o senso de culto, isso mostra que ela relativizou o ensino da palavra. E nós precisamos do ensino da palavra no contexto do culto. Nós precisamos entender que a razão da nossa esperança começa com o ensino da palavra, das Escrituras. Os puritanos defendiam que a pregação da igreja é a suprema ministração do Espírito. Entretanto, é necessário que o expositor da palavra de Deus seja fiel ao que a palavra ensina. Veja o que João Calvino diz, comentando o texto de 1 Timóteo, eu peço que os irmãos abram lá, no capítulo 6, agora no verso 3. Olha o que ele vai dizer, diz assim, escutem o que diz o texto, irmãos. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Então percebam, Calvino diz que, comentando esse texto de 1 Timóteo capítulo 6, verso 3, e acabei lendo 4, que ele diz que um ingrediente consistente, né, para a piedade é a doutrina. E a doutrina, ela estabelece no coração da gente 3 aspectos. Primeiro, o temor no culto divino. Ela traz a edificação da nossa fé e ela nos exercita na paciência e na humildade com todos os deveres do amor. Ou seja, a genuína piedade bíblica, ela começa pela compreensão correta do mistério de Cristo, conforme Paulo nos diz em 1 Timóteo 3,16, diz assim, evidentemente grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjo, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ele continua dizendo assim, olhando ainda agora em Tito 1:1, ele diz assim, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Portanto, irmãos, o que nós devemos considerar então? Que de modo geral somos uma geração em que as pessoas sabem muito pouco sobre os atributos de Deus, a natureza de Cristo e sobre o verdadeiro significado do batismo e do sacramento, do batismo, considerando os sacramentos. E somos uma geração que demonstra pouco interesse e profundidade com o ensino das Escrituras. Por ter esse comportamento, nós criamos o quê? Uma postura relativa quanto à adoração, quanto ao culto. E aí a gente corre um grande risco. Por quê, meus irmãos? A falta de conteúdo substancial, né, nessas condições, ela cria uma teologia fraca. Então nós temos que ter cuidado. A razão da nossa esperança é Cristo.
A razão da nossa esperança é Cristo, mas ele deve ser conhecido pelas Escrituras. Então, quando a gente fala de razão da esperança, nós temos que lembrar que esperança, quando nós estamos falando aqui, nós não estamos falando de uma coisa solta e nem relativa, cujo propósito do meu coração é cumprir uma missão. Nós estamos falando de um fundamento, ou seja, as Escrituras mostram quem é a razão da nossa esperança, e a razão da nossa esperança é Cristo. Então nós temos que lembrar que nós precisamos pensar nisso. Nós somos de uma geração que nós somos fracas teologicamente, e uma das razões que nós somos fracos teologicamente é porque nós não temos interesse de estudar, nós não buscamos conhecimento, nós não temos interesse de se aprofundar no ensino das Escrituras. Nós queremos ser crentes sentados no banco. Eu falei isso domingo à noite, se eu não me engano. Nós chegamos até vir à igreja, irmãos, sem as Escrituras. Nós chegamos no culto como se a gente fosse passear. Ao ponto que a gente tem que dizer assim, olha, é lógico, se alguém está visitando e não é crente no Senhor, não é um novo nascido, ele vem conhecer a igreja, se você está do lado, você vai compartilhar a Escritura. Agora imagine, você é um crente no Senhor, professa a fé em Cristo, e o seu irmão do seu lado vai fazer o quê? Dividir as Escrituras contigo. Isso mostra, irmãos, a relativização das coisas, que nós não entendemos o papel do culto. O culto, ele é importante, o culto, ele fundamenta a nossa vida. Outra coisa que nós vamos precisar, o fato que nós vemos também hoje, é que ser cristão hoje está se tornando também uma questão de sentimentalismo. Por isso que a gente relativiza as coisas. A gente, de modo geral, a gente vai, muitas vezes, até a gente gosta das pessoas da igreja, gostamos do cântico, gostamos do ambiente, da amizade, da comunhão, da recepção, mas nós não nos aprofundamos nas Escrituras. No senso comum de nossos dias, o cristão verdadeiro, irmãos, ele não é aquele que sabe mais, e sim é aquele que sente mais. A gente busca crentes que sentem mais, a gente não busca crentes que sabem mais. Pode ter certeza, os irmãos que sentem mais, crentes que sentem mais e que não se aprofundam no conhecimento, irmãos, são os que são mais sensíveis, são os que logo deixam a igreja porque falta profundidade, falta conhecimento. Somos uma geração que somos sensíveis demais, somos vitimizados. Nós não podemos olhar para a pessoa nem dizer que ela tem comportamento de pecador, que ela está afrontando a Cristo, que logo somos vítima, logo foi ofensivo e nós vamos de uma outra igreja porque eu não fui bem tratado. Nós somos uma geração também que a ênfase no sentimentalismo é uma das marcas do relativismo do mundo pós-moderno. Até porque, queridos, os sentimentos, eles são extremamente subjetivos e são extremamente relativos. Eles não trazem profundidade. Então, meus irmãos, de acordo com as Escrituras que nós vimos aqui com Pedro, todo cristão deve estar sempre preparado para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em nós. Esperança, irmãos, é algo que aponta para o futuro, sim, mas ao mesmo tempo, queridos, nós precisamos ter certeza do presente e temos que ter convicção do passado para ter o futuro, sim. Ou seja, usando outra frase, a certeza do futuro se constrói a partir de um passado e de um presente sólido. Se o meu passado já não era sólido e meu presente hoje não é muito menos, que garantia que eu vou ter a respeito do futuro? A fé, queridos, deve ser bem fundamentada e amplamente convincente, não somente no aspecto emocional, mas também no aspecto racional. Todo cristão, ele tem que ser sincero ao chegar ao estágio da sua vida em que ele precisa perguntar a si mesmo: será que a minha religião é verdadeira? E aí, meus irmãos, nós temos que ter cuidado. Eu acho interessante o que Michael Horton chega a dizer. Michael Horton diz bem assim: todo cristão deveria relutar em aceitar com o coração uma fé que falha em convencer a sua mente. Porém, a verdade é que, muitas vezes, a igreja se torna um local em que a mente é menos exigida. Nós temos preguiça, queridos, de ler, de estudar. Como é que a gente vai dar razão da esperança que temos? Como é que a gente vai responder sobre a nossa cosmovisão?
Fato é que, quando os rituais substituem a vida, ou seja, verdades que podem ou não ser verdadeiras, elas são decoradas e repetidas, quase como desinteresse pela maioria dos fiéis. Talvez você saiba até dizer assim, quando você tem desinteresse pela fé, você tem desinteresse pelo estudo, você pode dizer assim: eu creio em Cristo, e você repete o que todo mundo repete. Você repete o que um pregador disse, você repete uma mensagem que o outro disse, mas você não se aprofunda. E aí, meus queridos, isso é um grande perigo. Nós somos uma geração que precisa se aprofundar ainda mais. É interessante observar que nesses tempos, quando a autojustificação ou a autoajuda tem dominado a pregação, onde as publicações e as mídias estão desesperadamente voltadas para atender o homem, a mensagem da graça, ela se tornou uma mensagem sem comprometimento bíblico e teológico. Nós somos uma geração que a gente quer uma mensagem que afague o ego, que fale aquilo que nós queremos ouvir. Meu querido, o nosso sentido e o nosso propósito como indivíduo e como igreja depende amplamente do grau de clareza em que compreendemos as verdades sobre quem é Deus e quem nós somos. Nós falamos isso quando estudamos o livro de Bale, sobre a prática da piedade. Ele falou que uma verdadeira piedade começa conhecendo a Deus e conhecendo a nós, conhecendo os atributos de Deus e sabendo quem nós somos. Nós somos de uma geração que a nossa esperança, ela não tem razão no racional. Nós somos uma geração que a nossa esperança, ela é emocional. Logo, quando eu sou ferido, ou seja, quando alguma coisa desagrada meu coração, eu deixo a igreja, porque eu fui machucado. Quando a pessoa que está te falando a verdade, ela está querendo te pastorear e te ajudar. Nós somos de uma geração que a doutrina tem sido associada à frieza espiritual. Chavões como a letra mata, quem estuda esfria, são usados indiscriminadamente por fora do contexto e têm impedido muitos crentes de crescerem espiritualmente. Então, quais são as lições que nós podemos aprender? Veja que eu estou trazendo só de uma forma bem abrangente. Depois a gente vai pegar cada ponto desse de maneira especial. Mas eu creio que nós podemos já aprender 3 lições aqui nesta noite. Primeiro, conhecer as doutrinas bíblicas é uma das primeiras marcas, e foi uma das primeiras marcas da igreja primitiva. Abra Atos 2:42, irmãos. Se você olhar bem o contexto de Atos 2:42, os irmãos sabem que Pedro fez esse é o maior sermão que nós temos em Atos, que é o de Pedro. Nós sabemos que Pedro, Atos 2:42, depois de pregar, o texto sagrado nos diz que 3.000 pessoas, depois de ouvir daquele sermão, se compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro o que deveria fazer. O que faremos, irmãos? E Pedro vai responder para eles assim: olha, arrependei-vos cada um de vós e batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas é interessante que Lucas narra para nós que aquela igreja que foi transformada pela pregação da palavra, ela criou uma marca bíblica de uma igreja que tinha uma verdadeira espiritualidade, e a sua verdadeira espiritualidade, percebam, o fundamento dela não era a emoção, mas era o que? Atos 2:42, vamos ler o texto? Olha, escuta o que diz o texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se era uma coisa que aquela igreja, irmãos, tinha como certeza, é que depois de nascido de novo, ela precisava perseverar na doutrina. Um crente que não gasta tempo, irmãos, para ler as Escrituras, para estudá-la, ele não tem como ele crescer, ter convicção e ter absolutos. Ele vai ser sempre imaturo. Ele vai olhar os jovens da sua geração, os adolescentes da sua geração, ele vai olhar os homens, os jovens que se tornaram homens da sua geração, casando, construindo famílias, tendo estrutura, e ele ainda está para trás, porque ele é todo vitimizado, ele não amadurece, não tem valores. Precisamos, irmãos, nos aprofundar cada vez mais no ensino das Escrituras. Quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais conhecemos as obras de Deus,
Conforme ela se revela na sua palavra, melhor poderá ser, irmãos, o nosso relacionamento com Deus, com a sua palavra e com os outros. Nós podemos falar com seriedade, com bondade, com graça, com misericórdia e ter crentes maduros. A primeira lição, então, é que nós vamos conhecer a doutrina bíblica, porque essa foi uma das marcas da igreja primitiva. Aquela igreja perseverou na doutrina, e a gente vê o resultado daquela igreja. Cada vez que ela era perseguida, mais convictos eles estavam, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segunda lição: se a vida espiritual é a que importa, é interessante lembrar o que Jesus disse para os seus discípulos. Vamos ver João 16, 13. Vamos ler, diz assim o texto, olha só o que é isso. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, queridos, em segundo lugar, perceba o que Jesus Cristo disse. Jesus, que o Espírito viria para nos guiar a toda a verdade. Queridos, o Espírito vinha para nos guiar a toda a verdade. Percebam esse elemento. A vida espiritual, ela importa? Sim. E nós temos que lembrar o que Cristo disse, que o Espírito viria para nos guiar a toda a verdade. Também João 17, veja o que Jesus diz. Olha o texto, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos, o entendimento do próprio Senhor Jesus Cristo é que a palavra de Deus é a verdade. Desse modo, nós temos que entender que o Espírito nos orienta no estudo dessa palavra, e essa palavra é verdadeira, ela é verdade para nossas vidas. Então, se nós queremos ter razão da esperança, nós temos que nos voltar para a palavra. Por isso que às vezes nossos cultos têm essa oscilação, essa falta de comprometimento com a adoração. Nós não temos profundidade, porque falta em nós firmeza doutrinária, convicção, segurança. Terceira lição, a história da igreja, ela tem demonstrado ao longo dos séculos que a coisa que mais destrói a vida e a comunhão autêntica da igreja é a falsa doutrina, especialmente os falsos ensinos sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se nós olharmos lá em Mateus 24, veja o que Jesus diz. Mateus 24, 11. Por favor, abram lá comigo. Olha o que diz. Mateus 24, 11 assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, queridos, a falsa doutrina, ela também traz o esfriamento para a vida da igreja. Ela quebra a comunhão, ela não amadurece. E por fim, queridos, à luz de tudo que vimos hoje, nós devemos perceber que, rigorosamente, não tem como ter a razão da esperança, ou de responder à razão da esperança, sem conhecer a Deus revelado nas Escrituras, sem conhecer os seus atributos, sem saber da pessoa de Cristo, sem conhecer das suas obras. Nós precisamos ser uma geração, precisamos conhecer mais o Senhor. Por quê, queridos? Porque isso vai nos livrar de uma superficialidade doutrinária. Isso vai nos livrar de ter uma fé simplesmente emotiva ou emocional. Nós vamos ser racionais também. E isso também vai nos livrar de negligenciar
a doutrina, achando que ela é opcional, e ela não é opcional, ela é essencial para a minha vida e para a sua. E que Deus nos abençoe. Amém.